Queria ter um tempo com você da palavra de Deus e meditar nela sobre um tema extremamente importante, que foi mencionado no testemunho que foi falado na palavra da deusa sobre a ideia de falarmos do amor de Deus. Eu quero falar com você essa noite sobre ser uma igreja relevante, ser uma igreja multiplicadora aqui nessa cidade, ali fora das quatro paredes. A necessidade de nos posicionarmos de forma radical diante do mundo. Como lidar com isso? O que a palavra fala sobre isso? E quando eu falo de ser radical, eu já venho usar de um exemplo meu, que fui extremamente radical em uma viagem que fiz a Maceió. Eu poderia aqui contar a história para você, uma história um pouco longa. Envolve uma experiência num flyboat, um bote que voa com motorzinho, né? Muitas pessoas já ouviram essa história por umas 150 vezes. Mas eu procurei na minha mente algo mais radical do que isso e eu não encontrei. Eu fui voar nesse negócio, irmão, e esse negócio caiu comigo. E ficamos à deriva no mar por algumas horas e depois conseguimos chegar na costa. Mas foi quase, irmão, que a trombeta tocou para mim, como diz minha avó, né? A trombeta tocou, quase, foi quase. Né? Mas eu queria trazer à memória para você, não ser radical em relação a atitudes de buscar coisas perigosas, mas ser radical num posicionamento de fé. Ser radical num posicionamento de acreditar e defender o que você acredita. E é interessante isso porque muitas vezes para alguém te convencer é difícil. Nós temos posição, acreditamos e defendemos o que pensamos, e Deus colocou essa palavra no meu coração, já estive ministrando e Ele me incomodou muito para vir falar sobre isso. E é interessante que quando nós estamos pressionados, muitas vezes nós conseguimos segurar as opiniões e nos mantemos firmes naquilo que nós cremos. Geralmente quando a gente fala sobre time de futebol, por exemplo, é tranquilo, né? A pessoa quer te convencer, você fala assim, não, eu creio nisso aqui, eu defendo esse time aqui, por exemplo, né? Ou política também, um assunto dá muita discussão. Você tem a sua linha, oposição, é governo, enfim. Você defende o que você pensa aí, briga com quem aparece, se posiciona, mas não muda de ideia. É firme, não é assim que funciona? Também sobre modo, o que você veste, você defende que é mais bonito, que é o que vale, é o que está na moda. Então são muitas coisas que trazem na nossa vida um exercício muito natural, às vezes até, de nos posicionarmos. Isso está em você, está em mim, está em todo mundo. A gente faz isso o tempo todo. Em relação a namoro, por exemplo, são escolhas que você faz e defende. Em relação à sexualidade, aquilo que você defende a respeito disso também são coisas que envolvem a sua escolha. Mas a verdade é que quando nem sempre esse assunto é tão posicionador, quando ele se trata das coisas de Deus. Quando a gente vai falar das coisas de Deus é um pouco diferente. A gente pensa, né? E não agimos, ficamos na defensiva. Nós não somos tão motivados assim. Não vou aqui me expor, né? Não transmite tanta alegria em relação a falar disso, né? Você prefere se segurar, né? Não defende o seu posicionamento com tanta força, porque é melhor ficar calado, não é verdade? O fato é que fora daqui, querido, fora dessas quatro paredes, fora de um ambiente onde você já tem como seguro, não somos tão opiniosos assim, não é tão simples assim se posicionar lá fora. Então eu quero falar com você exatamente sobre isso, sobre a necessidade de se posicionar em um mundo em que você está inserido, você está vivendo dentro dele. Não tem como você sair dali. Você está vivendo dentro dele. E quando eu falo de quatro paredes, eu não estou me referindo literalmente a esse lugar aqui com quatro paredes, mas a uma mentalidade fechada, a uma mentalidade limitada no que se fala e o que se vive do Evangelho. É um desafio para você realmente poder avançar na sua caminhada com Deus. Então eu quero perguntar para você uma coisa: como ser relevante em meio a esse mundo? Um mundo que te agride com um monte de princípio diferente, um mundo que defende um monte de coisa que você não crê, um mundo que se expõe com tanta segurança que até convence muita gente. Como é que eu vou me posicionar? Não é tão simples assim essa coisa. Como se posicionar lá fora? Como, além disso, dessa posição, viver o que a gente ouviu no testemunho, entrar na casa de pessoas, falar do amor de Deus, apresentar uma palavra de vida para essas pessoas. Como esse negócio vai fazer? Como é que se dá? E aí eu quero ir para a palavra, porque é ela que responde. Eu quero usar a experiência de um homem de Deus, a experiência do apóstolo Paulo. Abre tua Bíblia em Atos 17.
Para mim, um dos textos fantásticos, e eu tenho pregado sobre esse texto onde eu tenho ido, porque ele tem me ensinado muito a me posicionar diante das adversidades, me posicionar diante do momento de crise, do momento em que eu preciso de fato falar sobre o que eu creio e aquilo que eu tenho como Deus. Esse texto é interessante e fala do apóstolo Paulo. Eu quero ler para você as partes iniciais desse texto. Atos 17, a partir do versículo 15, ele fala assim: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a eles, tão logo fosse possível. Versículo 16 fala que enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Guarda essa palavra, indignado. Com o quê? Ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela que fala tanto aí? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhes perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E nessa hora então, Paulo, sem dúvida, direcionado pelo Espírito Santo, ele prega as boas novas de salvação, ele fala sobre a ressurreição, ele prega sobre o Deus desconhecido, diante de toda aquela liderança naquele lugar. E lá no versículo 32, no finalzinho ele vai falar o seguinte: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amém? Querido, é interessante esse texto. Fala sobre um momento onde o homem de Deus se posiciona e marca uma cidade inteira. Eu quero nessa noite trazer para você, através da palavra, um desafio, para que você de fato viva um evangelho relevante, onde essa cidade perceba uma igreja. Final de semana passado estivemos na Cibapa, na capacitação de extensão de igreja multiplicadora, e me foi dado o tema, dentro da ideia de transformar membros em líderes, em descrever a visão. Isso mexeu muito comigo. Talvez você está sentado numa cadeira nessa igreja há tanto tempo e não tenha entendido qual é o objetivo dessa organização igreja, qual o objetivo de tudo isso que está acontecendo aqui, se não outro, nos posicionarmos ali fora. Nos posicionarmos diante de um mundo que tem pregado aquilo, que tem destruído o que Deus tem construído. E isso vai nos ensinar hoje. E o primeiro passo para isso, para de fato viver um evangelho relevante, uma igreja que multiplica lá fora, no meio do fogo cruzado, você precisa primeiramente se indignar com o pecado, se indignar com a idolatria, se indignar com tudo que está acontecendo. Versículo 16 fala que enquanto esperavam por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Isso mexeu muito comigo, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a indignação foi embora do meio do seu coração. Está tudo normal, está tudo, deixa como está. Você perdeu a sensibilidade da palavra e um olhar crítico baseado nela, de ver as coisas. Quais são os ídolos de hoje? Quando ele fala de ídolos em Atenas, eram imagens mesmo, era uma cidade bastante idólatra. Eles tinham deuses para tudo, inclusive para o desconhecido. E aí Paulo pega isso e fala de Jesus naquele lugar, e pessoas se convertem. Quais são os ídolos desse tempo? São muitos, querido. A resposta é essa: são muitos. E não são mais ídolos físicos, eles são situações, pessoas, desejos.
todos são diretamente ligados ao prazer, à satisfação dos desejos, aquilo que te leva a experimentar o sexo, a droga, o amor, o dinheiro, o hedonismo, a realização sua, daquilo que você quer e não abre mão. São deuses que você levanta para você. Trabalho, tudo aquilo que toma o lugar de Deus e passa a ser o centro da sua vida, se torna um Deus e um ídolo na sua vida. É isso que tem tomado e tirado o povo do caminho que tem levado a Deus. A realidade é dura e talvez vou esclarecer melhor para você. Eu estou falando daquilo que tem matado pessoas, levado pessoas à depressão, à ansiedade, ao desprazer pela vida, muitos ao suicídio, uma condição de morte em vida quase. Isso tudo ligado a frustrações, quando se deposita toda a sua força, toda a sua fé naquilo que não tem fundamento nenhum. Porque alguém disse, porque alguém falou, porque eu achei que era assim, e você vai levando o negócio. Só que chega uma hora onde você é testado, onde você é provado e há decepção, e é uma atrás da outra, a coisa não tem andado, e aí então você percebe que aquilo que você tem se apoiado não tem dado segurança para você. E os ídolos fazem isso com as pessoas. E essa realidade está dentro da cidade que você mora, dentro de Palmas, está dentro do seu trabalho, está dentro talvez da sua casa, está dentro talvez da sua vida. E você tem vivido nessa situação sem entender como se posicionar. Paulo se indignou com toda a realidade de pecado deplorável de Atenas. Agora é uma coisa interessante, amigo. A indignação contra o pecado, ela só se apresenta a um coração verdadeiramente transformado por Deus. Então, se você tem vivido hoje, olhado para tudo que tem acontecido na política, tudo que tem acontecido hoje no mundo, na sociedade, tudo que tem acontecido hoje contra a família, isso não tem trazido no seu coração indignação, você precisa se converter, irmão. Você precisa se converter, conhecer Jesus. Porque é um problema muito grande na sua mente, então. Porque hoje isso tem trabalhado contra o sonho de Deus para a igreja, para a família. Então é preciso viver de fato uma verdadeira transformação com esse Deus. Esse é o primeiro passo, é deixar que Ele seja o seu Deus, que Ele seja o seu Senhor. Qual tem sido a sua reação diante de tudo isso? De pessoas que você tem acompanhado no trabalho tomando remédios controlados, pessoas que estão desistindo da caminhada, desistindo da família, e você está vendo isso acontecer, cara. Você está vendo, mano. E sabe o que você está fazendo? Nada. Eu vou orar por você. Vou colocar um lembrete no meu celular para lembrar aqui, para eu orar por você. A oração tem o poder, querido, mas como aprendemos com o nosso amigo Elcias, ela é um pássaro de duas asas. Sem a ação, ela não tem efeito. Você precisa acreditar que a fé ela é envolvida da atitude. E é preciso isso. Então nós vemos no texto um momento onde Paulo se posiciona e ele vai no Areópago. Que lugar é esse, pastor? Que lugar é esse? Esse lugar é importantíssimo naquela época, querido. Esse lugar é um lugar onde ali também era um tribunal, onde se julgava algumas questões, mas onde se determinava assuntos inerentes à educação e à ciência. Aquilo que se determinava, o que se acreditava naquele tempo estava ali, os pensadores estavam ali, as pessoas que tinham alguma coisa relevante para dizer estavam ali. Então Paulo estava ali, porque ele tinha algo relevante para dizer, e lá estava ele, abrindo e falando da palavra de Deus. Então, como homens e mulheres, a gente precisa entender uma coisa, que pertencemos a um reino de Deus e temos que usar de estratégias para levar essa palavra para vidas, querido. Paulo usou essa. Ele ali de tanto falar foi convidado a se posicionar diante das autoridades daquele lugar. A juventude começou um trabalho de pequenos grupos nas universidades, e nós temos na cidade pequenos grupos nas casas, e agora temos nas escolas e universidades. Esse trabalho foi um sonho de Deus que tem dado muito certo na vida da Cibapa e da Rede Movem, que começou esse trabalho, e certamente a gente vai expandir isso para as outras redes. Deus com certeza vai multiplicar essa ideia. Mas começamos um trabalho, entendendo que Deus nos levantou para isso, e nesse trabalho nós começamos com 27 jovens envolvidos, são 10 pequenos grupos em escolas e universidades, e o resultado é bombástico, irmão. Há um desespero nas escolas, há uma desconstrução de conceitos, uma desconstrução de princípios, pessoas que estão deixando de ministrar aulas de história, deixando de ministrar aulas de sociologia e filosofia, para pregar uma linha teológica, uma linha
de crença completamente diferente. Você está na universidade, você sabe, cara. Você está lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Há uma desconstrução. E são estratégias que nós estamos usando para levar a palavra. Uma das nossas jovens foi para uma universidade aqui em Miracema, uma extensão da UFT. É interessante esse testemunho, porque ela estava muito empolgada em começar o trabalho aqui, mas passou lá e foi para lá. Chegando lá, e nós tivemos uma reunião e ela foi instruída, fez a capacitação. Pastor, vou chegar, vamos implementar o trabalho lá, vamos lá. Chegou, se deparou com cartazes, críticas diretas. Deus ama homossexual, ama o gay, ama todos, ama o feminista, ama todos. Palavras contra Deus, diretamente ligada ao objetivo, um negócio assim para atacar. E diante daquilo, e ela testemunhando, e eu fiquei pensando, e eu ouvindo o testemunho dela, estava ansioso. Meu Deus, o que eu vou dizer para essa menina agora, em meio a essa pressão toda lá fora? E ela pegou, na reunião, ela falou assim, no nosso dia dela, ela falou assim: pastor, mas eu vou continuar. Eu vou continuar ali, nós vamos orar, eu vou evangelizar pessoas, e depois de um tempo nosso pequeno grupo vai começar com 3, e depois com 4, nós vamos avançar. Meu amigo, o cabelo levanta da canela até a cabeça. É uma pessoa que entendeu claramente o seu papel diante da sociedade, levar uma palavra de vida. Nós temos trabalhado também com as casas de paz, entrado nas casas das pessoas, levando simplesmente uma palavra de transformação, levando uma palavra de vida para famílias, para homens e mulheres. São estratégias. Os pequenos grupos da Cibapa estão nas casas de Palmas em quase toda a cidade. É uma estratégia de levar o evangelho através do relacionamento, um contato mais próximo, para apresentar as boas novas de Deus. São uma estratégia. Me responde uma coisa, querido: você tem olhado para as pessoas ao seu redor? Você tem se envolvido com isso? O que você tem feito com tudo que a sua igreja tem proposto? Certamente temos pessoas aqui que acompanham os domingos na celebração ou pela internet, mas que não se envolvem, mas que não vivem essa indignação porque estão frias ou desaquecidas pelo Espírito Santo e não conseguiram perceber a urgência de anunciar essa palavra, usar de estratégia. Seu olhar tem se voltado realmente a pessoas lá fora, ou você está ligado no automático, você está andando como se você não tivesse nada de interessante para apresentar. É interessante e é necessário viver isso. Você tem se indignado, assim como Paulo, em relação à vida das pessoas sem Deus, distante de paz? É necessário. Um segundo ponto interessante que vai nos alinhar em relação a isso é que, para ser lá fora uma igreja relevante, multiplicadora, nós seremos quando entendermos que pregamos sobre Deus com a nossa vida. Olha que interessante, versículo 19, ele fala: então o levaram a uma reunião do Areópago, onde eles perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Aquilo chamou a atenção, cara. O camarada chegou na cidade, era visitante, turista, estrangeiro, ele estava ali olhando tudo ali, pensando assim: isso aqui está errado, esse negócio aqui não está certo, essas pessoas não conhecem o meu Deus. E de tanto ele falar, ele é notado. As pessoas percebem então Paulo, e chega para ele assim: ó, você está falando sobre um Deus novo aí, como é que é esse negócio? Vamos ali que a gente quer conversar com você. E então ele é convidado e questionado sobre a fé dele. Ah, querido, somos questionados todos os dias, mas muitas vezes nos calamos. Nos calamos em relação a atitudes de pessoas e a perguntas que nos são feitas. Somos tomados pela timidez, pelo medo, como foi testemunhado aqui. Eu não sei muita coisa, né? E aí vem o Espírito Santo e te encoraja. Então nessa hora Paulo é questionado e é notado. Então ele começa a pregar não só com a palavra, mas com a vida. O testemunho de Paulo chama a atenção daquela cidade. Meu querido, a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. É a igreja que você está sendo, é o seu comportamento, é o seu posicionamento diante do mundo. É isso que vai falar desse amor que vai transformar vidas. E Paulo então nos ensina com essa experiência, porque é assim que ele é percebido. Mas há um hábito hoje, querido, hoje ser evangélico você é gospel, é um status. Domingozinho uma timeline está lá, uma igreja, um culto, algum banner, algum versículo.
virou uma coisa ligada a status, a um momento, e esse momento e status lá fora não estão ligados a uma vida de obediência. Isso está desconstruindo. Isso, ao invés de conduzir pessoas para Deus, tem repelido pessoas, tem relativizado as coisas e levado as pessoas a entender: não, se dá para viver desse jeito aqui fora como cristão, está tudo tranquilo, deixa eu aqui fora, deixa eu longe disso aí. Isso não tem chamado a atenção, não tem saltado os olhos. Assim, quando Paulo se posiciona e salta os olhos de uma cidade, esse homem fala de uma coisa nova, esse homem vive um princípio novo, e eu quero saber mais sobre isso. O seu comportamento não tem levado esse pensamento às pessoas que convivem com você. Então é preciso viver um tempo de revisão, um tempo de realinhamento com a palavra, um tempo de realinhamento com a sua igreja, de realmente se organizar, dedicar tempo à palavra, a buscar mais sobre Deus. Nós somos seres completamente relacionais, o diabo usa isso. Ele usa uma, duas vezes nos seus relacionamentos para você flexibilizar, negociar princípios, e depois de um tempo você vai perdendo a sua autoridade na palavra, porque há uma disparidade entre a sua vida e o que você fala. O relativismo tem tomado conta da mente das pessoas. Vivemos numa época onde a pós-modernidade, em que se acredita ser tudo relativo, não há verdade absoluta. É o que se prega lá fora. Tudo depende do ponto de vista, né, de cada um. Não existe o certo ou o errado, e cada um constrói a sua verdade. Acredita-se ainda que todos os caminhos podem levar a Deus, ou ainda cada um cria a sua própria moral. Fica para você, monta aí a sua religião, monta aí o seu caminho de fé, fica à vontade. É o relativismo. Isso tem tomado a mente das pessoas. Isso é tão claro, meu irmão. Olha só, antigamente, década de 90, eu sou de 83, sou novinho, cara. Só tem me faltado cabelo, mas sou novo ainda. Eu me lembro ainda em 90 e alguma coisa, quando você falava a palavra divórcio, era uma coisa abominável. Fulana divorciou, nossa, que escândalo, cara. Isso era uma coisa que tomava, sabe aquele comentário que ninguém falava alto, falava baixinho? Antes temido e inaceitável, hoje possível e aceitável, completamente. Leva-se em consideração tantas coisas, relativiza tantas coisas. Não, ela tem direito, ele tem direito. Se não deu certo, acaba com esse negócio, monta de novo, e as famílias vão se quebrando. E nós temos hoje uma juventude sem referência nenhuma de pai, de mãe, pessoas que não têm referência de paternidade, são criados por tios, por tias, por vó, porque não tem pai, não tem mãe, porque eles estão no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Totalmente desorganizado a família. Os padrões ligados à sexualidade, algo que antes era inquestionável, hoje depende do ponto de vista da sexualidade, você pode se posicionar como quiser. São coisas que têm trazido o relativismo para dentro da sua mente, Ele não precisa chegar na sua atitude de fato, ele só precisa alcançar a sua mente. Então o seu medidor de decisão, ele vai ser alterado. Você vai agora colocar, mas depende disso, depende daquilo. Aqui mora o perigo. João 14,6 fala que, respondendo Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só um Deus, só um caminho, querido. É algo claro e direto. Assim, uma verdade absoluta: Jesus é o Salvador do mundo. O próprio Deus revela isso através da sua palavra, e Deus vem trazer isso para mim e para você. Romanos 12, estou usando a camisa do Romanos 12 hoje, é um texto fantástico, que ele vem falar sobre a mente. Ele usa uma palavra interessante, ele fala assim, moldar-se. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha como é interessante isso. Exemplo do gelo e da água. Você pega um copo, coloca a água dentro, a água se molda ao copo. Então você se molda ao copo. Mas mudou de copo, se molda ao copo. Então está se moldando a cada ambiente, a cada situação que você está vivendo, você está se moldando a ela. Não há um posicionamento, não há uma mente tratada na palavra. Tudo aquilo que é imposto é aceito. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua vida, tudo aquilo que é determinado pelo mundo é aceito, você se molda a ele. Ou você é como o gelo, que tem o mesmo princípio da água, mas é compacto, e mesmo que eu coloque várias pedrinhas dentro de um copo, ele não toma a forma do copo por completo. Ele se rende, ele não se rende, perdão, ele é rígido, ele entende que ele tem um princípio, ele defende isso.
É uma comparação bem básica, mas eu achei tão interessante isso, porque eu fico me comparando onde é que eu estou sendo água, onde é que eu estou sendo gelo, onde é que eu estou resistindo, onde é que eu tenho flexibilizado com facilidade, onde é que eu tenho contraído para não ceder aquilo. São verdades. Um dos maiores prejuízos para o crescimento da igreja é isso, porque a pessoa que está lá fora da sua família está olhando você, você é a igreja que ele está vendo, você é a igreja que está pregando para ele, ele está olhando o teu comportamento, e quando há hábitos, querido, a religiosidade tem matado a igreja, porque a religiosidade não há um engajamento intencional na vida de outras pessoas, somente no seu alimento diário, somente no seu domingo, na sua busca por aquilo que você tem orado e pedido a Deus, e é a sua vontade, é aquilo que você quer, e isso é o que importa, e que o mundo se vire para lá. E você tem pensado só nos seus desejos, naquilo que você tem sonhado, e talvez este esteja sendo o seu Deus, você mesmo. E por isso você não tem percebido as pessoas. E ser sal e luz em meio às trevas é nosso dever, isso é inegociável. Se vivemos com Deus, contagiamos pessoas. É inegociável, querido, a ideia de defender, de viver um relacionamento com Deus lá fora, e ser luz, e levar uma palavra de vida lá fora. É inegociável isso. É tão interessante, as pessoas nos procuram no trabalho, em outros lugares, para falar da vida. Encontramos pessoas em prantos, muitas vezes você vai ouvir a história da pessoa ferida, relacionamento quebrado, dificuldade de perdoar, distanciamento de Deus, não conhece a graça, não libera perdão. E aí você recebeu isso, cara, você é uma pessoa restaurada em Deus, você colocou isso diante da cruz de Cristo, e Deus te restaurou. Deus restaurou o teu casamento, a tua família, tem restaurado a tua vida, e você tem feito o que para se empenhar mais para esse Deus? Só quer receber dele, irmão, só quer receber, um consumidor. Tem colocado mais questões a serem tratadas para ele. Deus, tem outra questão para ser tratada, eu tenho mais essa também, e são todas suas. Você tem orado por quem? Você tem investido na vida de quem? Ouvindo um testemunho essa semana sobre casa de paz, eu fui impactado com a dificuldade e o tamanho da luta espiritual para começar uma casa de paz na casa de uma pessoa. Envolveu jejum, posicionamento, oração, para que começasse um trabalho, e no primeiro encontro já ter quebrantamento. Então é preciso um posicionamento, é preciso entender que temos que ser luz em meio às trevas, e isso é inegociável. Paulo entendeu isso, e Paulo se posicionou isso como algo inegociável na sua vida. E tem um texto que você sabe decorado ele, Mateus 28, você sabe ele decorado, eu vou só contextualizar ele para você entender que isso não é algo criado hoje, foi Jesus que anunciou isso para você e para mim. Em Mateus 28, versículo 19 e 20, ele fala o seguinte: portanto vão e contagiem pessoas de todas as nações, e testifique esse contágio batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de contagiado, você deve aumentar a dose, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei, e você não estará sozinho. Deus estará sempre com você, até que todos sejam contagiados. Contextualizei o texto para você. Ele está dizendo para você: se mova, sai do teu lugar, você está estacionado. Você tem uma igreja que tem empregado, que o nosso negócio é gente, mas o seu nível de compromisso com essa visão é desse tamanhozinho aqui. Você não convida, você não ora pelas pessoas, você não se empenha a uma cidade inteira para ser ganha para Jesus. Em alguns congressos, conversando com alguns pastores, a gente chega à conclusão que muitas vezes as igrejas ficam competindo com eventos, pensando: não, mas eu não vou no evento da outra, eu não vou no evento da outra. Eu falei assim: meu querido, há pessoas perdidas para lotar a sua igreja 20 vezes. Você fazer culto de manhã, 24 horas por dia, da quantidade de pessoas que precisam de uma palavra de vida, que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo, e você está tratando de coisas pequenas. Há uma visão maior, há um sonho maior que precisa contagiar o seu coração. E se isso não tem sido uma verdade, mesmo você tendo passado por uma experiência com Deus, é preciso um avivamento, querido. Um avivamento. Eu tenho um amigo que pedala comigo, que eu gosto muito de pedalar com ele, Ministério do Pedal. Porque assim, é 5 horas da manhã, é de madrugada, é subindo e descendo, e ele está contemplando, ele está dizendo: é maravilhoso, Deus é maravilhoso, olha, isso aqui é maravilhoso, a criação de Deus.
As pessoas são maravilhosas. Consegue ver, querido. Consegue ver o que Deus está fazendo. Consegue testemunhar das boas novas naturalmente na vida. Isso me contagia, isso mexe comigo. Eu fico todo entusiasmado com esse negócio. Eu quero estar perto da pessoa o tempo todo, porque ela me leva a pensar também dessa forma. Então contagiamos pessoas para Cristo quando o nosso comportamento condiz com o nosso discurso. Não pode ser diferente. É preciso viver o que pregamos. É preciso viver o que pregamos. Somos muito bem doutrinados da palavra, mas eu entendo que há um divisor de águas na vida dessa igreja. Quando essa igreja entender a necessidade de ver uma visão que envolve, de fato, cuidar de pessoas, querido, esse lugar não caberia. Esse lugar não caberia se você se empenhasse, assim como aquela jovem que está começando um pequeno grupo na universidade, onde todo mundo está batendo nela. Você não pode, você está errada, Deus não é isso, e quebrando tudo, e ela está ali firme, porque entende que a luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades, se posicionando espiritualmente. Sua casa seria uma casa hospedeira. Você teria um pequeno grupo na sua casa. Os seus filhos já teriam sido alcançados por essa palavra. O seu marido já teria se envolvido naquilo que a igreja tem feito. Porque falta, sabe o que? Atitude. Falta reação diante de tudo isso. Há um comportamento cômodo em relação às coisas. E Paulo, ele vem falar comigo e com você essa noite para dizer: não, eu não vou aceitar esse comportamento de ídolo, essa adoração, essa coisa desenfreada e sem fim. Eu quero falar sobre algo novo. E ele começa então a pregar. Então entenda, querido, nós pregamos com as nossas vidas. Pregamos com as nossas vidas. E é necessário entender isso. Outro ponto interessante é que para viver isso lá fora, isso acontece quando mantemos a nossa satisfação em Deus. Isso seja forte, querido, que eu vou dizer para você. Alienação são características de pessoas que estão sentadas em bancos de igreja hoje. Vivem a alienação. Como assim, pastor? Paulo foi um homem que deu sua vida para anunciar o evangelho e as boas novas. Filipenses 1:21 fala que, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Um homem completamente satisfeito em Jesus Cristo. Qual o seu nível de envolvimento com o trabalho da sua igreja e com o que ela tem proposto? Não, pastor, eu estou na classificação da alienação. O que é isso, pastor? Uma fase da vida onde você vive como se Deus nem existisse. Deixa para lá. Deixa esse negócio, eu vou ficar aqui na minha, não quero me envolver. Eu sei que isso tudo vai dar certo, mas não quero fazer nada disso aí. Tem pessoas que vivem essa condição de não se envolverem. Não cria nem expectativa no coração. Fica todo mundo alheio a isso tudo. Deixa a coisa para lá. Outros vivem um nível de busca até, um pouco mais elevado, uma busca. Quando bate o desespero, então a vida está bagunçada, está desorganizada, está buscando alguma coisa. É de campanha em campanha, é de oração em oração, de ciclo de oração em oração. E fica colocando toda a expectativa nisso, com coisa que tem que ser tratada no seu caráter. Mas há um nível do tipo: o problema não é comigo, vou orar por ele. Não é comigo, é com ele, então eu vou orar por ele. E fica buscando alguma coisa que mude os outros, mas não que mude a si mesmo. O outro tipo de pessoa, para mim, é o mais comum, é o observador. Observa o que Deus tem feito na vida de pessoas, observa o Deus que tem trabalhado em famílias, restaurado vidas, mas nada tem acontecido na vida dele, porque ele só observa, não há um nível de engajamento. Querido, entenda uma coisa, é preciso um relacionamento transformador com Deus, para que você possa se movimentar em direção a experiências novas com esse Deus. É extremamente necessário isso. A alienação, a busca, a observação, ela tem matado pessoas dentro da igreja. É necessário um encontro transformador com Jesus, um lugar de intimidade com Ele, um lugar secreto de confissão, um lugar de restauração. Talvez você não tenha se enganjado porque não tenha se sentido ainda na autoridade da palavra, de falar, de se envolver, de ser um mensageiro, um porta-voz da palavra aqui nessa cidade. Tem alguma coisa que você precisa tratar, aquilo que coloque diante da cruz de Cristo, que o sangue dele vai restaurar de todo pecado, amém? Vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Mas baseado em que expectativa? Só para você ser melhor do que você era ontem? Ou para que você possa de fato apresentar algo encorajado por esse Deus? Ou de fato viver algo relevante que contagie pessoas? É necessário dar um passo de fé. Coloca na sua mente, faz uma análise e pensa.
Pensa, há quanto tempo você não batiza ninguém, irmão? Meu Deus, há quanto tempo você não convida alguém e ora de forma objetiva e direta, para que essa pessoa seja tocada por Deus e você viva um pouquinho do sobrenatural na tua vida? Só um pouquinho, só uma dosezinha, pelo menos para testar a tua fé, para dar aquela aquecida. Fala assim, Deus, Ele não quer ir, eu vou orar, para que Ele possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, e usar da palavra, da oração, do jejum, de ferramentas espirituais, com coisas espirituais. É tempo de reagir, querido, e é uma realidade isso. E por último ele fala que, para que nós possamos de fato crescer e avançar, o versículo 32 vem trazer para você que pessoas são contagiadas por sua vida. Pessoas serão contagiadas. Isso é inevitável. Versículo 32 ele fala que quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Como diz Paulo, com isso Paulo retirou-se do meio deles. Versículo 34 fala, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Meu irmão, a palavra tem poder. Ela tem poder e ela não voltará vazia. Quando você, no exercício da sua fé, você olhar para uma cidade inteira que precisa ser alcançada por Deus, e você dentro do seu ciclo de relacionamento houver posição na sua vida, pessoas se juntarão a você. Primeiro porque estão desesperadas e percebem uma luz no fundo do túnel, e depois porque elas vão experimentar de um Deus que vai contagiar o coração delas, e elas vão começar a perguntar, como é que eu faço para viver isso aí? Aí você apresenta um pequeno grupo, e você vai conhecer um grupo maior de pessoas que estão vivendo isso. Isso vai contagiando ela, leva o marido, leva a mulher, vai tomando a expectativa, o casamento estava acabando, não acaba mais. Ouve do homem, não, vai dar certo. Palavras positivas, palavras de fé, entusiasmado, pessoas que são esperançosas. Não, vamos numa celebração, vem para uma tenda dessa aqui, um monte de gente junto, louvando, celebrando. Ele, que negócio é esse, irmão, que toma esse tanto de gente aqui? É o Deus que transformou também a vida dessas pessoas. Isso vai contagiando, meu irmão. Chega uma hora que quebra o jugo. Tem hora que quebra aquilo que estava prendendo as pessoas longe de Deus. E há o entendimento da real necessidade de entregar a sua vida a Jesus. E aí acontece a salvação. O selo do Espírito Santo é tomado por aquilo que é sobrenatural, e essa pessoa então é selada por Ele e começa uma nova caminhada com Cristo. E assim acontece. Mas é preciso entender que para que isso aconteça tem que haver um posicionamento. João 14, 21 fala que quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. E está ligado a um amor, a um relacionamento de intimidade com Deus. E quando eu falo de intimidade, é algo que o diabo tem destruído, o seu altar de intimidade com Deus. Você não tem mais conversas secretas com Deus. A sua agenda não tem mais espaço para Ele. O seu dia não tem espaço para um tempo devocional mais, um tempo de leitura, um livro que te inspire, um texto que revele para você coisas novas. Isso revela o tempo e a dedicação de quem ama. E quando você ama, você obedece. A obediência revela o Pai. Lemos Romanos 12 para você, que fala sobre a transformação da mente. E para renovar a mente nós temos que mergulhar nas águas transformadoras das Escrituras e permitir que elas sejam purificadas, e a nossa mente seja purificada nos conceitos e padrões, e passa a ser um medidor de regra na sua vida. E antes de tomar uma decisão, palavra. Antes de tomar uma decisão, princípio. Antes de tomar uma decisão, verdade de Deus para tudo aquilo. E não existe vida influente sem a palavra de Deus. Não existe vida influente sem um preço de obediência diante do mundo. Não existe influência sem uma mente renovada em Cristo Jesus. Querido, nós precisamos absorver as verdades eternas de Deus para sermos mais sólidos, mais consistentes, e não nos conformarmos com o que todo mundo pensa e diz ser certo. Não é porque dizem que é certo que tem que ser, querido. Há um princípio da palavra da vida que deve ser aferida antes de se determinar uma regra e alguma verdade. Não é porque todo mundo fala que é que tem que ser. Não é porque todo mundo tem pregado isso. Não é porque a televisão tem falado que você tem que acreditar nisso. Você pode contagiar pessoas e participar de algo extraordinário. No dia que você conduzir uma pessoa às águas, querido, ao batismo, você vai viver uma experiência que você nunca mais vai esquecer.
Isso vai tomar a tua vida, muda por completo a tua perspectiva, até a tua fé, de que Deus pode de fato transformar a vida de pessoas.